meus irmãos. Graça e paz da parte de Jesus. Pode tomar assento. Meus irmãos, nós vamos, nesta noite, continuar. Vocês lembram que nós estávamos pregando sobre um tripé, digamos assim, da parte do homem, da criação de Deus em relação ao homem. Em primeiro lugar, no Gênesis 1:26, nos fala que Deus fez o homem, e o homem existe para Deus, para ter um relacionamento com Deus. Nós vemos no capítulo 2, no verso 7, que Deus cria o homem e ele se torna um ser vivente, ou seja, ele se torna um ser para consigo mesmo. O homem, um relacionamento consigo mesmo. E em Gênesis capítulo 5 e verso 2, nós vemos que Deus fez o homem, ali dependendo da sua versão está o homem com letra maiúscula, com H maiúsculo, ou fez o homem e a mulher e fez deles humanidade. Ou seja, o homem foi criado para se relacionar em sociedade. A partir disso nós vemos que o homem foi feito para ter um relacionamento com Deus, consigo mesmo e com a sociedade. O primeiro sermão que nós pregamos foi consigo mesmo. E o mês passado foi em relação ao mandato de Deus para o domínio do homem, em relação ao relacionamento com a sociedade, como o homem se relaciona com o seu próximo, com a sua mulher, com os seus amigos, com a igreja, enfim, como ele se relaciona diante da sociedade. E hoje nós vamos ver o relacionamento de Deus, do homem em relação a Deus, porque se está ruim na sociedade, se o homem está ruim consigo mesmo, é porque, no fundo, ele está ruim ou ele está de mal com o próprio Deus. A raiz do problema é o relacionamento do homem com Deus. Porque o homem se perde em relação ao seu relacionamento com Deus. Logo, ele vai se perder. Ele perde o senso de quem ele é, para que ele foi criado. E também ele não consegue mais identificar o que ele deveria fazer. E nós vemos que a sociedade está um caos. O mundo está perdido. O mundo vai de mal a pior, porque o homem perdeu a comunhão com Deus. A raiz de todos os males é que o homem está morto nos seus pecados e delitos, porque ele se afastou do Criador, ele está longe de Deus. E eu quero que você abra a sua Bíblia, que nós vamos pensar sobre isso, sobre um chamado. Nós já ouvimos um chamado para ser homem, consigo mesmo, um chamado social, e hoje nós vamos pensar sobre um chamado espiritual. Ou seja, o homem foi criado para ser um ser espiritual, para andar com o Senhor, para ter intimidade com Deus. Abra comigo em Gênesis capítulo 1 e verso 26. E fica com a Bíblia aberta, nós vamos ler outro texto mais para frente. E Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E no verso 7 do capítulo 2, e Deus formou o homem, e lhe soprou. Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Deus lhe soprou o sopro de Deus. Deus soprou, o Senhor soprou o seu hálito para que o homem se tornasse um ser vivente, um ser espiritual. Lá no jardim, o homem, o Adão, quando foi criado, ele tinha um relacionamento com Deus. Ele se relacionava com o Criador. Só que nós vemos que a queda destruiu esse relacionamento. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 14 e verso 15, Paulo nos fala que existe o homem natural, que é aquele que não contém o Espírito. O homem natural é aquele que não entende as coisas de Deus. É aquele que não se submete às coisas de Deus. Aquele que pensa, busca e vive somente para o aqui e agora. E também ele fala que existe o homem espiritual, que discerne ou julga todas as coisas. Ou seja, o homem espiritual entende as coisas da terra, mas também entende as coisas espirituais. O homem foi criado para ser espiritual. O homem foi criado espiritual para ser espiritual e para se relacionar com Deus espiritual. Mas, por causa da queda, esse relacionamento foi destruído, foi danificado, foi manchado pelo pecado. E hoje nós temos, como já foi falado em diversos encontros nossos, sobre a crise da masculinidade, a crise da paternidade, a crise da responsabilidade que os homens não têm. Também nós temos uma crise de maturidade, tanto física
Como nós já ouvimos que existem os garotões, os meninões, os homens de 30 e poucos anos que ainda moram com os pais, que cresceram fisicamente, mas não amadureceram ainda a sua mentalidade, o seu intelecto, ainda se comportam como crianças. Mas também tem aqueles que ainda são meninos espirituais, que é aqueles que ainda não amadureceram espiritualmente falando. O homem foi criado para ser um ser espiritual, para se relacionar com o Senhor, e por causa dessa crise de maturidade, nós não temos poucos homens maduros espiritual. Nós temos homens mortos espirituais, e nós temos homens imaturos, nós temos crianças na fé. O homem foi criado então para ser um ser espiritual. A criação do homem foi algo singular. Diferente dos animais, vocês podem ler depois, ou acompanhem na Bíblia, que a criação do homem, Deus simplesmente disse, e foi fazendo. Deus falou que ia fazer os céus, a terra, os luzeiros, os animais, as plantas, tudo Deus falava, proclamava, anunciava, e ia criando, mas com o homem foi diferente. Com o homem não foi simplesmente uma fala, mas foi um cuidado aqui paternal. Deus moldou o homem do pó da terra, teve toda uma forma diferente para criar. Ou seja, o homem não é só mais uma criatura entre as demais. Ele é um homem formado por um corpo físico, mas tem o sopro de Deus. Ele também é um ser espiritual. No Éden, céus e terra se conectam. Um ser físico que habita na terra, mas também um ser espiritual que se relaciona com Deus, que é transcendente, que não é a criatura, é o Criador, é totalmente outro. Deus fez o homem para ter um relacionamento com Ele, para estar diante dEle, para ser espiritual. Ele é diferente. Nós não somos somente um corpo ambulante. Nós temos alma, nós temos espírito, nós somos uns seres formados espirituais também. E o que quer dizer sobre isso? O que é ser um ser espiritual para se relacionar com um Deus espiritual? E eu quero pensar com vocês alguns pontos aqui nesta noite, porque quando nós falamos sobre espiritualidade, ou como o homem deveria ser, ou como era esta espiritualidade, ou como deveria ser, porque no Éden, é o padrão ideal de Deus. Como deveria ser, como o homem foi criado para se relacionar com o Senhor. E em primeiro lugar, nós vemos no próprio verso 26 que eu li, em primeiro lugar, ele é um ser espiritual, ou ele evidencia a sua espiritualidade, refletindo a imagem de Deus. Deus disse, façamos o homem conforme a nossa semelhança. E aqui sim, a Bíblia fala, tenha ele domínio. E o homem, ele era um corregente, alguém que era para auxiliar Deus na terra. Ele seria um representante de Deus na terra. O homem sim deveria ter, porque Deus falou que ele deveria ter domínio sobre todos os animais. Ele deveria arar a terra, ele deveria ter domínio. E aqui fala sobre domínio, mas isso também já foi falado no mês passado, sobre o mandato social do homem. Mas também aqui sobre a imagem e semelhança tem algo a mais a ver sobre a espiritualidade, no sentido do homem refletir a imagem de Deus. Está falando aqui do caráter de Deus. Está nos falando sobre os atributos de Deus. O homem, quando foi criado, ele aprenderia no jardim como ser homem, a partir do relacionamento que ele tinha com Deus. Porque os homens estão perdidos e não sabem mais como ser homem. Porque eles não têm mais um relacionamento com o Criador. Porque eles se distanciaram. Porque Deus disse que no dia que o homem, Adão, comesse do fruto do jardim, ele morreria. O homem desobedeceu, vocês conhecem a história, Eva comeu, deu para Adão, Adão comeu, e agora está morto, está distante de Deus. Porque os nossos pecados fazem distância entre nós e o Criador. O homem está perdido, a sociedade está perdida porque está longe de Deus. A sociedade nunca dará certo. A nossa sociologia nunca dará certo longe do Criador. Porque há o padrão de Deus para a humanidade. Há o padrão de Deus como ser homem, como ser mulher, como ser um trabalhador, como ser um jovem, como ser uma criança. Longe de Deus jamais seremos. E aqui quando ele fala de ter a imagem e semelhança, também está falando sobre os atributos de Deus. Como o homem refletiria, ou como o homem espiritual reflete acerca do caráter de Deus. Os atributos de Deus, se você já estudou uma teologia sistemática, os teólogos classificam os atributos incomunicáveis, que são os atributos que só pertencem a Deus, a onipotência, a onipresença, a onisciência. Isso ele não compartilha com ninguém, porque é próprio do Senhor. Mas existem também aquilo que os teólogos chamam
dos atributos comunicáveis, ou seja, aquilo que o Senhor comunica com o ser humano, porque o homem foi criado para refletir a imagem de Deus, o amor, a bondade, a ira, a justiça, a longanimidade, a paz, a retidão. Nós somos espirituais quando nós refletimos o caráter de Deus, porque espiritualidade não é somente sobre oração, leitura e jejum, mas é sobre vida diária. Ser espiritual é como tu reflete o caráter de Deus aí fora, como tu se comporta, qual é o Deus que tu tem se relacionado, como tu tem refletido como homem os atributos de Deus aí para o mundo afora. Pouco importa se você é um homem bem-sucedido, pouco importa se você é o patrão, ou se você é um gerente, ou se você tem uma boa posição na empresa. A questão é se você reflete a justiça de Deus, se você é justo nos seus pagamentos, se você é justo nos seus negócios, se tu se preocupa com a justiça social também. Não aqui só pensando em comunismo e socialismo, mas se você se preocupa com os pobres, com aqueles que necessitam. A questão não é somente se você tem grana, e fama, e poder e prestígio, mas se você tem amor pelo próximo, pelo teu semelhante, se você tem longanimidade para com os mais fracos, porque ser espiritual reflete na nossa forma que nós somos homens aqui nesta terra. Espiritualidade não é alguém desencarnado do corpo, vivendo num mundo espiritual longe daqui e agora. Não, ainda nós vivemos nessa terra, ainda refletimos a imagem do Senhor. Nós devemos ser justos, bondosos, amorosos, longânimos, pacienciosos, como Deus é para conosco. O homem fiel, o homem espiritual, ele até se ira, porque não sei se vocês sabem, mas a ira também é um atributo de Deus. Mas um homem espiritual, ele se ira conforme Deus se ira, porque a ira de Deus é uma ira santa, e o homem espiritual, o homem maduro, se ira conforme Deus, por coisas verdadeiras, por coisas honestas, por coisas relacionadas à eternidade, não é por causa do seu ego. Me lembro aqui de Acabe, que ficou brabinho, quando Nabote não vendeu a vinha para ele, a sua herança, e a Bíblia fala que ele foi para casa aborrecido, se deitou, virou para o canto e não quis comer. Isso são homens carnais, que vivem aborrecidos porque as suas vontades não são feitas. Homens espirituais se iram, mas se iram por coisas certas, por coisas justas. O homem não fica se aborrecendo por qualquer coisa. E às vezes a gente pensa sobre Jezabel, se fala muito sobre Jezabel, mas Jezabel só se cria, só se desenvolve aonde há um Acabe. Aonde há um Acabe egocêntrico, que busca os seus prazeres, os seus desejos. Um homem carnal, que não lidera, que não tem postura de homem, mas fica brabinho, fica irado, porque a sua vontade não foi feita. Daí sim desenvolve uma Jezabel ao lado dele. Porque se o homem está longe do Criador, ele vai dar mal na sociedade, consigo mesmo e com o próximo. Você não é direcionado, você não é guiado pelas pessoas à sua volta. Você não é definido pela sua esposa ou pelos seus amigos, você é definido pelo seu relacionamento que você tem com o Criador. Senão, não vai dar certo. As mulheres podem até não buscar o Senhor, mas você tem que buscar o Senhor. Talvez tenha alguém aqui que a esposa não é crente. A tua esposa pode até não querer o Senhor, mas ela não pode dizer que tu não tem o Senhor, porque você é homem, porque você foi chamado para ser espiritual, um ser espiritual que se envolve com o Senhor. Nesta noite, acabe com Acabe. Nesta noite, que o Acabe não venha a aflorar em nossas vidas, mas que sejamos homens justos, homens piedosos. Nós precisamos nos encontrar com o Senhor, nós precisamos ser espirituais. Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança, Deus nos deu a sua capacidade, Deus é um ser inteligente, Deus nos deu inteligência, mas o pecado é emburrecedor. O pecado destrói a inteligência, o intelecto do homem, o que faz os homens traírem as suas esposas, trocarem os seus casamentos de 10, 15, 20, 30 anos por uma mulher, por uma noite de prazer, por minutos de prazer. O que faz homens trocarem o seu emprego de longos anos por causa de um dinheiro mais fácil. O que faz os homens trocar os seus filhos, abandonar os seus filhos por uma promessa de uma mulher que talvez ele ache mais bonita fisicamente, por uma outra família. É idiotice,
é burrice. Paulo fala em Romanos capítulo 8, do capítulo 8, verso 5 ao verso 9, ele vai nos falar que a inclinação da carne é morte. Ele vai falar que os homens que andam na carne, que são carnais, que são guiados pela carne, e a inclinação da carne é morte. Aqueles que andam guiados pela carne, pela carnalidade, pelos desejos corpóreos, vão encontrar a morte, porque o pecado é emburrecedor. O homem emburrece, o homem sem Cristo é burro, é idiota. Só homem espiritual faz escolhas sensatas. Eu, ontem, passeando com a minha esposa de carro, veio um maluco de moto e empinou assim de uma forma a moto e não sabia empinar, e eu olhei, só do jeito que ele empinou, falei para ela, só do jeito que ele empinou, eu já vi que é um idiota. Não sabe o que está fazendo. Não sabe o que está fazendo, é um idiota. Só que daí eu conversando com ela, e eu falei para ela e falei assim, e pior que eu era esse idiota. Eu fazia isso. Destruía uma moto fazendo isso, empinando, pulando, coisa. É idiotice. O pecado nos torna idiota, nos torna burro. O caminho da carnalidade é morte. Não tem como tu encontrar vida, não tem como tu encontrar futuro. Só homem espiritual faz escolhas sensatas de escolher uma esposa e ser fiel até a morte. Quando se encontrou diante do sacerdote, das testemunhas, disse: eu sou fiel até a morte, até o último suspiro de vida, aonde a morte, aquela que é a única implacável, enquanto o Senhor não vir buscar a sua igreja, porque todos encontrarão a morte. Só a morte é capaz de destruir ou desfazer, digamos assim, um casamento de um homem fiel, porque se o homem é espiritual, ele é fiel à sua esposa. Um homem que é espiritual, ele faz escolhas sensatas, escolhe criar filhos para a glória de Deus, escolhe ter um trabalho com longânimos, escolhe ser uma boa pessoa para a sociedade. Mas idiotas, canalhas, babacas, não se importam com quem eles são, ou melhor dizendo, eles nem podem, porque são naturais. Porque não entende as coisas de Deus, não discerne as coisas do Espírito, porque são burros espiritualmente, estão longe de Deus, vivem pelos prazeres da carne, pelo sexo, pela pornografia, pela masturbação, jogam o jogo do tigrinho porque querem ficar rico. Idiotice, aposta, tu pode ganhar hoje, mas tu mais perde do que tu ganha. Fazem maus negócios, passam a perna nos outros, vende uma coisa que não vale pelo preço de outro, engambela os outros. Homem canalhas, porque são carnais, porque não são espirituais. E isso não é só no mundo afora, isso muitas vezes tem dentro da igreja. Homens que se dizem piedosos, porque sim, meus irmãos, a Bíblia fala, Paulo falando a Timóteo, ele diz que os homens nos últimos dias matariam pais e mães, seriam homicidas e diversas coisas. Ele vai falar que eles teriam aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, negando o poder dela. Tem forma de ser piedoso, falar o crenteza, a paz do Senhor, varão de guerra, a canela de fogo, reteté de Jeová, consegue falar o linguajar cristão, se veste como cristão, bota um terno, bota uma gravata, se apresenta, na rede social bota o PB na frente. Quem tu é? Eu sou o diácono Marcelo Herman, como se ele fosse batizado com isso. É muito fácil, nós temos a aparência de cristão, temos aparência de piedade, parece que é, mas não é, porque é carnal, porque não é espiritual. Mas os homens de Deus, os homens fiéis, foram chamados para serem espirituais, para refletirem o caráter de Deus. O que nós precisamos é ter uma desconfiança do eu, e uma confiança profunda nele. Confiarmos mais em Deus e menos em nós mesmos. O problema é que nós temos pensamentos grandiosos de quem somos. Nós achamos que somos o bambambam da parada. Mas a verdade é que nós não somos nada. Sem Cristo, tudo vai de mal a pior. Sem Cristo em nossa vida, não tem como dar certo. A sociedade, nós mesmos, com nós mesmos, estamos perdidos. Estamos de mal a pior, nada vai dar certo, nada. Há alguns que dão certo por causa da graça comum. Mas no final, vão ver que no final, isso tudo é passageiro. Essa alegria é passageira, tudo é momentâneo. E em segundo lugar também, desfrutando de intimidade com o Senhor. Adão foi criado um ser espiritual, e ele deveria refletir esse caráter de Deus no jardim, mas também nos mostra aqui, a partir de alguns textos que nós vamos ler, que ele tinha ou desfrutava de intimidade com o Senhor. Capítulo 2 e verso 16 nos fala assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem, ou seja, Deus falou, Deus falava com Adão. Capítulo 3, no verso 8, nos fala assim: ao ouvirem a voz
do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, ao ouvirem a voz do Senhor, que andava no jardim. Ou seja, nós entendemos que o homem no jardim, um ser espiritual, um ser físico, queria plantar, queria multiplicar, queria se relacionar com a sua mulher e multiplicar mais imagens do Senhor. Mas ele também tinha um relacionamento com Deus. Deus falava com este homem, Deus se encontrava com este homem, Deus visitava o jardim. Um homem espiritual, ou seja, Deus o criou para ouvir e para andar com Deus. Você foi criado para amar o Senhor, para andar com o Senhor, para ouvir a voz do Senhor. Deus fez os homens para o ouvir, para andar com Ele. A Santíssima Trindade já habitava, já existia em comunhão. Pai, Filho e Espírito Santo já se relacionavam. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo não precisava do homem, não precisava criar, mas aprove ao Senhor na eternidade. O plano de Deus foi de que estender a mesa da comunhão, foi de criar o homem para que o homem desfrutasse desse relacionamento, dessa pericorese, da dança de amor que havia entre a Trindade, como uma ciranda, onde ele chama o homem para se relacionar com ele. O homem foi criado para andar com o Senhor, para ouvir o Senhor, para desfrutar da presença do Senhor. A verdade é que você faria o possível para andar com os mais influentes da sociedade. Imagina aquele que você admira, talvez um artista, um cantor, ou um teólogo, ou um pregador. Imagina o que você não seria capaz de fazer para andar com essa pessoa, para andar com os mais influentes, com os mais populares. Mas Deus fez o homem para ser amigo dele. Você é amigo de Deus. Deus nos fez para sermos amigos dele. Cristo veio para fazer a propiciação pelos nossos pecados, e a propiciação é apaziguar a ira que tinha entre Deus e o homem perdido. Cristo veio para nos reconciliar com Deus, veio nos buscar, nos redimir para sermos amigos de Deus. Mas como tem reagido essa amizade? Porque o homem espiritual anda com Deus, se relaciona com Deus. Como tem sido a tua oração bíblica? Como tem sido a tua leitura bíblica? Como tem sido a tua oração? Como tem sido o teu relacionamento com o Senhor? Como tu tens se relacionado de uma forma pagã, de uma forma carnal, de uma forma ímpia? Ou tu se relaciona com o Senhor de uma forma espiritual? Porque os homens estão se quebrando. Porque os homens estão caindo, estão falhando, porque não têm dado ouvidos para o Senhor, porque não têm se submetido à lei do Senhor. Deus disse no verso 16, toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. Adão não ouviu, Adão morreu espiritualmente naquele momento. Muitos homens estão mortos, muitos homens estão se perdendo porque não têm dado ouvido o que o Espírito diz às igrejas. Porque não temos homens bíblicos, porque não temos pessoas saudáveis, porque não ouvem a lei de Deus, porque vivem conforme o seu temperamento, conforme a cultura, conforme os seus sentimentos, conforme o desejo da carne, são guiados pelo pênis, são guiados pelos temperamentos. Eu sou temperamental, eu sou colérico, eu sou sanguíneo, eu sou assim, eu sou assado. São homens carnais. Tu não foi chamado para ser guiado pelo teu coração, porque o coração é enganoso. Tu não foi chamado para andar conforme a cultura, tu foi chamado para andar conforme o assim diz o Senhor, conforme a palavra de Deus, conforme Deus disse, porque se Deus disse é assim e ponto. Não importa a tua vontade, não importa o teu querer, não importa como tu foi aprendido, como tu foi ensinado, como tu aprendeu, como é na tua casa, como é na tua tradição, como o teu pai, o teu dindo, seja quem for te falou, ou até mesmo se um pastor falou para ti errado, não importa. O que importa é que se o Senhor disse, tu pode não gostar. Se o Senhor disse, cale-se todo homem, seja todo homem mentiroso e seja Deus verdadeiro. Tu foi chamado para andar com o Senhor. O problema é que nós desprezamos essa amizade. Tiago capítulo 4, verso 4 diz que a amizade do mundo é inimizade com Deus. Muitos amam esse presente século mais do que a comunhão com Deus. Amam mais este mundo, amam as coisas da terra, mais do que a Deus, mais do que comunhão. Um homem perfeito, o Deus homem, Jesus Cristo, morreu na cruz, foi pregado, foi crucificado, foi cuspido, chicoteado, espancado, para que nós tivéssemos comunhão com o Senhor, tivéssemos amizades com Deus, porque outrora nós estávamos distantes, mas Cristo nos uniu a Deus Pai agora. Nós temos intimidade com Deus. Como nós podemos desprezar o amado da nossa alma?
Como nós não podemos desprezar o sangue de Jesus Cristo, um sangue puro, precioso, santo, que foi vertido por nós, e amarmos as coisas da terra, coisas que muitas vezes não são pecaminosas, mas às vezes os homens, os seus olhos brilham para falar sobre futebol, brilham para falar sobre política, brilham para maratonar uma Netflix, 8 episódios numa minissérie, olham, passam a noite orando, passa a noite olhando, mas quando se trata das coisas espirituais, quando se trata das coisas de Deus, tudo é canseira e enfado, tudo é tristeza, tudo é desespero. O pastor orava aqui para que nós saiamos daqui nesta noite despertados, para que nós paramos de nos auto-justificar e que tenhamos compromisso com o Senhor, e que nós de fato conseguimos realizar a nossa leitura anual. Tem gente que já está há 10 anos na igreja e nunca leu a Bíblia. Está há 3, 4 anos na igreja e nunca leu a Escritura. Com qual é o Deus que tu se relaciona? Qual é o Deus que tu ouve? Que Deus que tu está adorando? Que Deus que tu está cultuando? Os homens espirituais são chamados para andar com o Senhor. Muitos negligenciam a sua espiritualidade porque estão vivendo apenas de uma forma carnal e materialista. Busca o poder, busca o grana, busca o carro do ano, busca o empreender, e nada disso de certa forma é errado, a não ser quando isso toma o lugar de Deus. Mas o problema é quando isso te traz alegria, prazer, deleite, regozijo, quando isso te traz consolo, mas sobre quando Deus não, quando as coisas de Deus não te traz esperança, não te traz alegria, quando você tem prazer em fazer viagens e você não tem prazer de passar no culto ao Senhor, quando você tem prazer de planejar horas de passeio, mas não tem prazer em ler a Escritura, quando você planeja fazer tantas coisas, mas não planeja andar com o Senhor. Adão conhecia o Senhor porque o Senhor falava e o Senhor visitava. O homem foi chamado para ser espiritual, para andar com o Senhor, e andar com Deus não se resume em uma palavra, em um dia chamado domingo. Nós não somos chamados somente para andar no domingo, no dia do Senhor. E parece que é específico, né? É o único dia do Senhor. Mas não é assim. Tu não foi chamado para andar no dia do Senhor. O Senhor não é alguém como se fosse uma espécie de um remédio que tu bota na caixinha de primeiros socorros e guarda numa prateleira onde tu só busca quando precisa de algo. Não, a vida de andar com Deus é ser guiado, é ser conduzido, é estar diante de Deus. É Corion Deu, é a vida diante de Deus. Quando o homem espiritual tem essa consciência que Deus está com ele todos os dias, em todas as áreas, em todos os momentos, no trânsito. Porque para os homens parece que é difícil de lembrar que o Senhor está conosco todos os dias. No trânsito, quando tu vai tomar uma decisão, quando tu vai disciplinar os teus filhos, quando até mesmo tu vai discutir, entre aspas, com a nega véia, o Senhor está presente. A nossa vida é diante de Deus, nós somos guiados por Cristo, nós deveríamos ser guiados por Cristo, submetermos à vontade de Deus. Nós não podemos ter aparência de piedade, porque a Bíblia nos fala em Mateus capítulo 7, que naquele dia muitos chegarão diante do Senhor. Senhor, Senhor, em teu nome eu curei os enfermos, em teu nome eu falei novas línguas, no teu nome eu fiz e aconteci. E o Senhor disse que eles não tinham poder, mas o Senhor disse que naquele dia Ele falar: apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Conhecer ali é relacionamento, porque o Senhor é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. Ele que nos criou, Ele nos conhece, mas é que quando fala de conhecimento, está falando de relacionamento com o Senhor. Antes de qualquer outra coisa, antes de pregar, antes de cantar, antes de fazer qualquer outra coisa, Deus te chamou para ter um relacionamento com Ele. Ser espiritual não é ser um pregador, ser espiritual não é ser um dicionário teológico ambulante, ser uma enciclopédia ou citar versículos de cabeça. Não, ser espiritual é se relacionar com o Senhor diariamente. Não é somente ler teologia, ler Herman Bavinck, ler o Matthew Henry, ou ler o Wayne Gruden. Não, ser espiritual é ouvir ao Senhor, é ouvir o assim diz o Senhor, é ouvir a lei de Deus, e não é somente ouvir a lei de Deus, mas é se submeter à palavra de Deus. Porque Tiago também fala que muitos ouvem, mas não se submetem. Não basta somente ouvir, não basta ser um bom ouvinte, tem que ser um bom praticante. Ser espiritual não é ser ouvir bons sermões. Não pense, você que botar no YouTube lá o Emílio Garofalo para ouvir, ou o Paul Washer, ou Paulo Júnior, ou o culto de terça-feira do Leão te classifica como alguém espiritual, porque você está ouvindo o sermão de bons pregadores. Ser espiritual é porque você está ouvindo o Senhor. Ser espiritual porque você está se submetendo à vontade de Deus. Você está colocando a vontade de Deus em prática. Você está ouvindo. E em terceiro lugar aqui, o homem espiritual, ele foi chamado
para, já até adiantei um pouco, ouvir e ser guiado pelo Criador. 2:17, o Senhor Deus ordenou, foi uma ordem. O Senhor deu um mandamento para o homem, isso deveria guiá-lo pelo jardim. Nós fomos criados para ouvir a voz de Deus e ser guiado por ela, se submeter ao senhorio de Cristo. Não tem como aceitar ou ter Cristo como Salvador e não tê-lo como Senhor. Já dizia alguém que o Jesus só é Senhor daqueles que Ele também é Salvador, ou Ele só é Salvador daqueles que Ele também é Senhor. Você deve amar o Senhor. Agostinho dizia, ame ao Senhor e depois faça o que você quiser. Porque se você de fato ama ao Senhor, você vai fazer a vontade de Deus. Você não vai buscar o seu querer, a sua vontade, os seus prazeres, os seus desejos. Nós vamos andar com o Senhor. Gálatas 5:16 diz, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Viva no Espírito. Ser espiritual é ser guiado pelo Espírito, ser submerso, ser imergido, ser batizado com o Espírito Santo. É como um copo estar cheio de água, é como um copo estar cheio do Espírito Santo. Por isso, não vos embriagai com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ali é o imperativo, é uma ordem. Paulo está escrevendo inspirado pelo Espírito Santo. É uma ordem ser cheio do Espírito Santo. Não buscar ser cheio do Espírito Santo é pecado. Está na voz passiva. Você recebe, é o Espírito que nos enche, não depende de nós, não depende da força do teu braço. É impossível o homem viver uma vida cristã e uma vida espiritual pela força do seu braço, pela sua capacidade. Somente homens carnais pensam resolver as coisas pela força do seu braço, pela força da sua capacidade. Nós vemos que Adão, depois que ele peca, quando encerra no capítulo 2, no verso 25, fala que o homem e a mulher estavam nus. E eles não se envergonhavam. Mas depois que eles comeram a fruta do fruto proibido, a Bíblia fala que eles viram que estavam nus. E o que o homem fez? No capítulo 7, a parte B, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O homem natural ou o homem carnal tenta resolver os seus problemas pela força do braço. Não é um homem espiritual que busca o Senhor, mas busca resolver pela força do braço. Por isso que, se o homem não está bem com Deus, não está bem consigo mesmo, não estará bem na sociedade. Um homem que não está bem com Deus, mata uma mulher. Um homem que não está bem com Deus, que não é guiado por Deus, mata os seus filhos. Porque nós temos aparência de piedade. Quantos são filhos de crentes que não se desviaram? Porque falaram, se é para ser como meu pai é, eu não quero ser. Porque apresentaram um tipo de Deus para essas crianças. Porque apresentaram um tipo de igreja para essas crianças. A maioria das pessoas não querem a igreja, ou não querem o evangelho, não é pelo evangelho em si, mas é pelo estereotipo de evangelho que foi apresentado. Tu foi chamado para ser guiado pelo Espírito Santo. Ser cheio do Espírito, ouvir e colocar em prática. Muitas pessoas falam de Adão, do silêncio de Adão. Há um livro do silêncio de Adão, onde fala que a serpente, do Larry Crabb, fala que a serpente tentou Eva, deu fruto para Eva, Eva comeu e deu para o seu marido que estava do lado dela. E o silêncio de Adão, esse livro vai desenvolver que todos os homens, então, que estão em Adão, eles sofrem do silêncio, que são omissos, que não tomam responsabilidades, porque Adão ficou em silêncio. Porque Adão, ele não impediu dela de comer. Mas é estranho porque ele não impediu ela de comer e ele ainda comeu, mas ele não impediu, ou ele nem sequer se preocupou em instruir a sua mulher. Porque a Bíblia fala que Deus falou para o homem que ele não deveria comer. Mas lá no capítulo 3, no verso 7, no verso 1 em diante, na verdade, quando a serpente vai tentar Eva, a serpente cita diferente a palavra de Deus. Ela fala, foi assim que Deus disse, não comerás de nenhuma das frutas. E a mulher cita a palavra, mas acrescenta. Ela diz, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não devem comer dele, nem tocar nele. Deus disse que não deveria comer, não tocar, mas a Eva já acrescentou algo. Mas cadê esse homem para corrigir a teologia de Eva?
Um homem espiritual assume a responsabilidade da sua mulher, da sua casa, dos seus filhos. Está vendo que os filhos estão fazendo errado. Está vendo que a mulher está fazendo errado. Cadê esse homem? Aonde está Adão? Aonde está o Marcelo? Aonde está você, meu irmão, que está vendo os filhos se perderem? Que está vendo a mulher ou a própria comunidade da fé se perdendo, fazendo errado? Aonde você está na sua responsabilidade? Se você é maduro, se você é espiritual, onde você está para corrigir a teologia, o conhecimento de Deus daquelas pessoas que têm? O homem espiritual assume responsabilidades. Você foi chamado para ser espirituais. Não vivemos, os homens carnais vivem como pagão. São guiados, como eu já disse, pelo instinto. São governados pelos seus vícios. Terrível é. Tem homens que vivem como se tivessem eternamente brincando. Daquela brincadeira de criança. Morto, vivo, vivo, morto. Errou, começa de novo. Lembra? Aquela brincadeira, tinha alguém diante das crianças e falava morto, se abaixava. Vivo se levantava e começa a aumentar a voz para quem não conseguia acompanhar, perde. Mas parece que vivem desta forma. Uma hora estão mortos, uma hora estão vivos, uma hora estão mortos, uma hora estão vivos. E às vezes estão mortos e continuam mortos. Ainda estão em posição acocados, ainda estão de 4 pés. Não consegue ler a Bíblia, não consegue liderar a mulher, não consegue vencer a pornografia, não consegue vencer a masturbação, não consegue vencer os vícios, não consegue vencer as drogas, não consegue vencer o tabaco, não consegue vencer o vício ao álcool, não consegue vencer porque se sentou, porque se acocou diante do pecado, diante da carne, diante do diabo e continuou numa posição de morto. Mas Deus, Jesus se manifestou para desfazer as obras do inferno e Ele veio para nos dar vida, e vida com abundância, veio para nos fortalecer, veio para nos capacitar. Você não pode se acocar e continuar acocado, mas se posicione, homem de Deus, seja espiritual, deixa de ser natural, deixa de ser carnal, mas seja espiritual, no nome de Jesus, seja capacitado, seja ungido, seja empoderado, se fortaleça pela palavra do Senhor. A sociedade está perdida, porque o homem está perdido. A crise das famílias, dos jovens, é uma crise de paternidade. Há um livro chamado A Jornada do Menino ao Homem. Eu não tenho esse livro, mas eu estou em busca. Que desenvolve que a maior dificuldade das crianças ao desenvolvimento é uma falta de pai. É a crise da paternidade. Porque faltam os pais. O Leão já trouxe aqui outras índices também sobre a falta de um pai numa família. Falta da paternidade. Falta de homens honrados. A sociedade precisa ver homens espirituais, homens que reflitam o caráter de Deus, homens que ouçam a voz de Deus, homens que aonde as pessoas ao nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, vierem falar com nós tenhamos em nossos lábios o assim diz o Senhor, nós tenhamos uma palavra de ânimo. Quando as nossas mulheres estiverem desesperadas porque o boleto chegou, porque vão cortar a conta de luz, porque não conseguiu dar conta de comprar o leite da criança, você é o braço firme da casa, porque você é espiritual, porque você confia no Senhor, não porque você fez conta demais, não é isso. Eu sei o que é isso, eu sei do que eu estou falando, fazer conta demais. Mas você é firme, porque você está guiando a sua família, porque você está guiando a sua mulher. A ideia de Deus é que nós sejamos maduros. Paulo fala em 1 Coríntios, já encerrando, 1 Coríntios capítulo 3, ele vai falar assim: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comidas sólidas, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem. A Bíblia nos apresenta, Paulo, outrora, ali no capítulo 2, eu falei do homem natural. O homem natural é aquele que não tem o Espírito, aquele que não conhece ao Senhor. E eu também citei antes o capítulo 8 de Romanos, do verso 5 ao verso 9. Ele vai falar que esse homem carnal, que Paulo usa em Romanos 8, esse carnal, é o homem que não tem o Espírito. É o homem que não pode agradar ao Senhor. A Bíblia nos fala que há o homem natural, que há esse homem que não pode agradar ao Senhor, porque não tem o Espírito, porque não se submete, não crê, não faz, não está nem aí para as coisas de Deus. Mas a Bíblia também fala que há este homem carnal, aqui no capítulo 3, e este homem carnal não é alguém que não é salvo, porque Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, onde tinha pessoas salvas. Ele começa apresentando, falando dos homens dos santos e fiéis que estavam em Corinto, mas aqui ele vai falar desses homens carnais, ele vai comparar eles como crianças em Cristo.
Uma das nossas crises é a maturidade, é a imaturidade. Nos falta homens maduros espiritualmente. Há homens aqui, ou na igreja do Senhor, de que ainda não desenvolveram maturidade. Ainda são crianças, tanto fisicamente como espiritualmente. Fisicamente não no físico, porque já cresceram, mas mentalmente, no comportamento. Mas a espiritualidade também são de crianças. Não existe crente carnal no sentido de ser sapecado. Ou está em Adão, ou está em Cristo. Ou tu é uma nova criatura, ou tu não é uma nova criatura. Ou te arrancou já o coração de pedra, e tu tem um coração de carne. Ou você está em Cristo, ou você não está. Não existe esse crente carnal, que continua vivendo uma vida ímpia, que continua vivendo como um pagão, que mente, que rouba, que engana, que caloteia, que trai a mulher, que trai os filhos, que trai a igreja. Não, meus irmãos, não existe tipo de crente. Isso é um homem natural, um homem que só vem na igreja, mas é somente a aparência de piedade, mas nega o poder. A este homem natural, mas é esse carnal que Paulo fala em capítulo 3, é o homem que ainda é imaturo. E também nós vemos o homem espiritual, como eu disse para vocês, que Adão foi criado assim, para refletir a imagem de Deus, para se relacionar com o Senhor, para ouvir, para ser amigo de Deus. O homem espiritual ouve ao Senhor e é amigo do Senhor, anda com Deus. Que tipo de homem tu tem sido? Qual desses três tu te enquadra nesta noite? Sonda o teu coração. Tu tens sido um homem carnal, no sentido de ser natural, que anda guiado pelo teu pensamento, pela cultura, cria os teus filhos conforme a novela, conforme os filmes, se relaciona com a tua mulher, conforme tu pensa que deve ser, tu trabalha conforme tu quer, ou conforme agrada o teu bolso, conforme tu enriquece. Tu tem sido assim, como um pagão, que não consegue ver uma mulher passar na rua, ou a mulher não consegue te dar bom dia, que tu já fica todo oriçado, é um tarado. Vai numa loja, numa padaria, a menina dá bom dia. O cara está se dando para mim. Não, animal, ela tem que te dar bom dia, ela é educada. E o cara já acha que ela tá se batendo. Tu é um tarado, é isso que é. Os homens pagãos vivem assim. São guiados não pela cabeça de cima, mas pela cabeça de baixo. Desse órgão menor do que o teu corpo, bem menor do que o teu corpo, te guia. Um marmanjão de 100 e poucos quilos é guiado aí pelo membro de 140 gramas. Isso é uma doideira, é uma loucura, meus irmãos. Vive como um pagão, mas um homem carnal, no sentido que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, é aquele que ainda é imaturo, que ainda tem o Senhor, mas ainda é fraco na fé. Não é um ser vergonha, mas é alguém fraco, alguém que está clamando, alguém que está lutando. Lutando é exatamente isso, está dando tiro, está lutando, está dando soco, não se entregou. Nesse sentido, há esses que são fracos na fé e há os espirituais, porque o objetivo de Deus para o homem é que nós sejamos maduros. O objetivo de Deus para aqueles que se convertem é para que eles cresçam à estatura do varão perfeito. Paulo fala em Romanos capítulo 8, também no verso 29 e 30, que aquele que ele elegeu, os predestinou, elegeu para ser conforme a imagem de Jesus Cristo. Deus nos chamou para nos tornarmos homens à imagem de Cristo, para nos tornarmos à imagem de Cristo, tanto espiritualmente quanto fisicamente, para sermos piedosos, santos, irrepreensíveis. Claro que Ele é Deus homem, mas o nosso padrão é Cristo. Nosso padrão não são homens. Nosso padrão é Cristo. Deus nos chamou para nos desenvolvermos. Quem você tem sido? Natural, carnal, no sentido de ser imaturo, ou espiritual? Se você é um carnal, se você é um natural, você não é salvo. Mas há perdão para ti nesta noite. Se arrependa dos seus pecados. Você tem vivido guiado desta forma, pela luxúria, pelos desejos ímpios, pela carnalidade. Te arrependa em Cristo Jesus. Te arrependa que há perdão em Cristo. Paulo fala que ele era o pior dos pecadores, um blasfemador, um perseguidor da igreja, e houve perdão para ele. Se arrependa em Cristo Jesus. Se você é um fraco que não tem conseguido a orar, a jejuar, a ler a Escritura, a liderar a sua casa como convém, se arrependa também nesta noite. Há perdão em Cristo, há poder em Cristo, há força em Cristo, a capacidade do Espírito, a unção de Jesus, o poder de Cristo. Ele fala que eles deveriam ficar em Jerusalém para serem revestidos de poder, para ser testemunhas. E o poder é isso, não é para somente rodopiar na igreja, chorar e pular e gritar, mas para ser testemunha de Cristo.
Talvez você tenha sido tão fraco e não consegue ser testemunha de Jesus, ao ponto de morrer pela causa do Evangelho. Mas nesta noite que o Senhor venha nos visitar. Que nesta noite o poder do Evangelho venha ao nosso encontro. Que o Espírito Santo venha aplicar a obra da redenção, venha nos trazer um batismo poderoso em nosso coração, de capacitação para nos desenvolvermos, para amadurecermos com o Senhor, para liderarmos a nossa casa, para nos colocarmos na brecha, para servirmos a igreja, servirmos o nosso próximo, sermos homens espirituais, aonde os nossos filhos podem olhar para nós e ver: o meu pai andou com Deus, como Noé andou com o Senhor, como os vários homens do passado andaram com o Senhor. Que nós sejamos homens conhecidos de que andamos com o Senhor. Como tu quer ser lembrado, ou como tu quer ser conhecido? Como um fraco, como um carnal, como alguém que não consegue, como alguém que não desenvolve, passa 2, 3 anos na igreja, não desenvolveu nada, ainda é um anão espiritual, ainda é um girino. Como eu já ia falar Paulo, tanto o Leão fala. Não, Paulo não. Mas vamos lá, conforme o autor aos Hebreus fala, vocês já eram para ser mestre e ainda não são. Ai, meus irmãos, independente de quanto tempo tem na igreja, o objetivo de Deus é a maturidade dos homens. Os homens precisam ser maduros. Há uma frase do J.I. Packer que fala o seguinte: como o J.I. Packer enxerga o declínio da sociedade. O J.I. Packer enxerga o declínio da sociedade da seguinte maneira: a verdade é que, uma vez que perdemos o contato com Deus e com sua palavra, perdemos o sentido de comunidade, pois o pecado destrói o amor ao próximo, e de nossa própria identidade, pois no nível mais profundo não sabemos quem ou o que somos, ou por que motivos existimos. Meus irmãos, se nós se distanciamos de Deus, nós vamos se perder e vamos refletir na sociedade. A sociedade vai ser um caos, porque os homens têm vivido de uma forma natural, de uma forma carnal. Sejamos homens espirituais, que se colocamos de pé no poder do Espírito. E agora, literalmente, nos colocamos de pé. Sejamos fortalecidos pelo Senhor. Sejamos capacitados pelo Senhor. Que o Senhor nos encontre. Que o Senhor nos visite. Para que nós possamos ser fortalecidos, edificados e alcancemos a estatura de varão perfeito. Pedir para o pastor fazer essa oração por nós, por gentileza. Feche os olhos com a sua fronte. Pai Celestial, quebranta o nosso coração essa noite. Muda, Senhor, aquilo que precisa ser mudado. Muda, Senhor, nossa forma de pensar. Muda nossa forma de sentir. Pai, nós queremos andar com o Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Nós queremos, ó Deus, estar aberto para tudo quanto o Teu Espírito tem para nós e para a nossa vida, para a nossa geração, para o nosso tempo, para a nossa igreja, para a nossa casa, para a nossa família. Pai Celestial, queremos lhe pedir perdão, misericórdia, porque até o dia de hoje, Senhor, temos negligenciado essa vida mais profunda contigo, essa vida mais séria, esse compromisso mais real, porque às vezes estamos segurando coisinhas, comportamentos, viciozinhos, atitudes tão pecaminosas, tão mundanas, Pai Celestial, e vamos sempre prolongando, vamos sempre estendendo, prometendo ao Senhor que no dia de amanhã vamos nos entregar mais, no dia de amanhã vamos ler mais, no dia de amanhã seremos mais sérios, no dia de amanhã vamos contribuir mais, no dia de amanhã vamos evangelizar, no dia de amanhã vamos ser uns homens de oração. Pai, Tua palavra veio a nós essa noite, Senhor. Tua palavra, Tua voz veio a nós essa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, Senhor. Nós vamos assumir a partir dessa noite, ó Deus, nós vamos andar mais com o Senhor. Nós lutaremos, nós não vamos nos render, nós não vamos nos prostrar, Senhor. Nós somos Teu, nós fomos comprados pelo Teu precioso sangue para pertencer ao Senhor. Pai, 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 perdoa, Senhor. Perdoa quando fleteamos com este mundo, Senhor. Pai Celestial, abençoa o Teu filho, a Tua filha, Teu servo que esteve aqui essa noite. Que a Tua palavra, Senhor, pelo poder da Tua palavra pregada, vida nova entre nesse coração, vida nova entre nessa mente, pela Tua palavra pregada, pela Tua palavra. A Tua palavra é o martelo que esmiuça a penha, a Tua palavra é fogo que queima, ó Deus, e amolece o vil metal, o coração mais duro diante da Tua palavra essa noite, Senhor. Ó
Ó Deus, no nome de Jesus, faz obras profundas em nós. Faz obras profundas em nós. A presença de Deus está aqui, a presença de Deus está aqui, a presença de Deus está aqui. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais uma palavra poderosa da tua parte ao nosso coração. Muito obrigado, Senhor, porque tu falaste conosco, Senhor. Tu és um Deus bom, um Deus misericordioso. Muito obrigado, Senhor. Te bendizemos, te exaltamos no nome de Jesus. Amém.